Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. Pedimos a introdução de Yuta na história principal de Jujutsu Kaisen, tanto que o autor decidiu colocar o personagem para caçar Itadori. Agora, uma nova saga começa para impedir que Yuji seja morto, mas não é só Itadori que começará a ser caçado. Outros começaram a mexer seus peões e a história expandirá e muito! Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 138 de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui comentar e discutir muitas coisas envolvendo este capítulo que está de uma forma inacreditável. Quando você pensa que não pode ficar pior a situação do Itadori, fica ainda mais pior. Ai, GG, por que você faz isso com o nosso protagonista que a gente ama tanto? Por que faz ele tanto sofrer? Mas se você tá empolgado, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de Jujutsu. Se você quer procurar uma comunidade de pessoas para discutir cada vez mais a obra de Jujutsu Kaisen, você tem o nosso Discord com o link na descrição. Você também pode se tornar membro aqui do canal com planos a partir de R$ 1,99 ao mês, clicando aqui no botão de Seja Membro e você vai saber os benefícios aqui para se tornar membro do canal. Também você pode comprar através dos nossos links na Amazon, só clicar aqui no Linktree e aí você vai encontrar os seus mangás, vai encontrar ali os seus action figures, os seus jogos, tudo isso envolvendo para você ajudar o canal do Geek Brasil. Finalmente nós começamos a ter algumas revelações e mais consequências da saga de Shibuya, né? A maneira como tudo isso acabou sendo concretizado, né? Fundamentado. A gente teve ali algumas explicações envolvendo alguns personagens, as consequências, gente perdendo braço, gente perdendo perna, o Itadori realmente sendo colocado ali para ser caçado, para ser condenado à morte, digamos assim, com o comando que acabou trazendo o personagem para ser condenado à morte voltou ativa. A gente teve o diretor também da escola de Tóquio sendo condenado à morte, o Gojo ali sendo colocado, sendo para ser selado, deixar ser selado ali eternamente. Quem desfizesse o selo iria ser condenado, seria culpado. Então a gente começa a ter essas confusões, essas maluquices que estavam acontecendo em Jujutsu Kaisen e que provavelmente não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo deixa a história com uma expansão enorme, né? E aí a gente começa a ter mais consequências, a gente começa a ter mais desenvolvimento de outros personagens, como no caso nós observamos aquilo que estava acontecendo ou que está acontecendo com a Maki, né? Se vocês não sabem ou se vocês não lembram, a Maki ela acabou sendo realmente massacrada no capítulo 111, na onde o jogo acabou causando ferimentos graves em vários outros personagens. A gente teve a morte ali do Naobito, a gente teve a morte ali também, não a morte, né, mas a quase morte do Nanami, que acabou sendo deixado ali apenas para que o Mahito pudesse esfregar na cara do Itadori, né? Quando o Mahito apareceu ali para matar o Nanami na frente do Itadori. E a gente também tem digamos assim, a Maki completamente ferida, né? Mano, a cena é terror, porque o jogo acaba chegando perto da Maki, explode ela e ele fala, -1. Né? -2, -3. Ele elimina os 3 personagens numa rapidez, numa velocidade que você fica tipo, caraca, velho, o jogo era forte pra caramba mesmo. Era, digamos assim, até mesmo quando o Geto fala sobre a explicação de poderes ali do jogo, ele fala que é como se o jogo tivesse 9 dedos do Sukuna, né? E a gente percebe como que o Gojo era extremamente forte, porque ele nem chega a assustar
a maneira como lutava, né? A maneira como eles poderiam se identificar. E mesmo assim o Sukuna acabou conseguindo derrotar o Jogo da melhor forma possível, do jeito mais inacreditável, né? E aí que a gente começa a ter um pouco mais de desenvolvimento entre os personagens, porque a gente começa a ter ali mais envolvimento das famílias. Porque a família ali do Naobito, né, que é a família Zenin, né, o Zenin, que acabou tendo mais aprimoramentos nesse capítulo, começa a falar que o Naoya, que é um novo personagem, ele que vai ser o líder da terceira, uma das 3 famílias ali, que é a família Zenin. Só que o Naoya, ele tem digamos assim, que um requisito para se tornar líder, né? E todo esse tempo ele estava esperando a morte do Naobito, que ele acabou colocando no seu testamento que o Naoya iria se tornar apenas líder do clã caso o Gojo não morresse. Se o Gojo morresse ou se o Gojo fosse selado, iria passar o comando da sua família para o Megumi. E aí, cara, que o bichão fica, ó, putaço com essas coisas relacionadas ao velho. O velho realmente acabou criando um caos total para a sua família. E ali a gente tem que o Naoya acaba conclamando para que o Megumi seja morto. Se nós temos ali no capítulo passado que o Itadori foi condenado à morte e passou a ser perseguido, ou começou a ser perseguido pelo Yuta, agora nós temos o Megumi que vai ser perseguido pelo Naoya para realmente fundamentar essa liderança das 3 famílias, né? De uma das 3 famílias que está realmente conectado. Então, se nós temos ali essa declaração de perseguição para que o Itadori seja morto pelo Yuta, nós também temos essas conexões que começam a fundamentalizar essas relações envolvendo ao Megumi. E basicamente a gente percebe que de pouco em pouco aquilo que a gente trouxe na análise do capítulo 137, de que essas pessoas que acabaram realmente se relacionando com o Itadori vão ser fundamentais para proteger o personagem e ao mesmo tempo ser trazido para essas conexões envolvendo ao Megumi. E olha só, quem que o Sukuna realmente ficou ali de uma forma curiosa para entender e saber um pouco mais sobre esse futuro? Naoya, eu acho que você está comprando briga com alguém completamente bem estranha. E aí que durante o capítulo nós também começamos a entender um pouco mais sobre essa relação do Chozo e do Itadori, né? Que agora ele meio que tipo conseguiu trazer o Chozo para o lado dele. Porque, né, a gente sabe já todas essas manipulações de memórias, e eu até mesmo acho que o Chozo é o personagem que teve o mais impacto com isso até o momento, né? A gente meio que tipo, eu acho isso de uma forma bem interessante, porque quando foi com todo, a gente levou isso como se fosse uma brincadeira, né? Ou como se fosse um alívio cômico. Só que conforme a gente foi entendendo essas manipulações de memória, a gente falando, caraca, isso aí é algo muito sério, né? E essa maneira como o Itadori está conseguindo mexer com as memórias dos personagens é um poder extremamente apelão de como que a gente vai começar a entender da forma como o Itadori vai manipular as memórias de outros personagens sem ele perceber. Sempre quando alguma coisa acontece ou com algum objetivo ou até mesmo quando ele entrega algo que uma pessoa possivelmente quer. A gente já percebeu que o Itadori consegue responder aquilo que o todo queria saber como resposta. A gente começa a observar a maneira como o Chozo identifica ali o Itadori como se fosse um irmão. E fica esse questionamento se essas são memórias de verdade que acabou sendo apagadas através de um passado entre o Itadori e esses outros personagens, ou se são acréscimos de memórias para manipular os fatos relacionados ali aos personagens. E aí que a gente tem esse crescimento, essas questões envolvendo ao Itadori e também ao Chozo. Os dois agora estão caçando as maldições, né, que foram soltas ali pelo Geto, né, pelo Brain, que está realmente foragido. Ninguém sabe o paradeiro do personagem. E aí eles começam a ser ali, digamos assim, a perseguir essas maldições para trazer um pouco mais de dinamismo para tudo aquilo que eles precisam, de realmente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo.
E o Choso, ele já começa a ter as suas memórias completamente alteradas, porque ele sabia disso, né? Ele já podia ter essa introdução e esses momentos de que o Itadori foi o responsável, junto ali com a Nobara, de matarem os seus dois irmãos, de que as ações das duas pessoas, né, tanto do Itadori quanto da Nobara, foram ali cruciais para que os seus irmãos acabassem morrendo. Mas nesse capítulo foi revelado para nós que o Choso acha que a morte dos seus irmãos esteja conectado a um acidente, que sejam conectados ali a um acidente ou um infortúnio ali de um caminhar, de uma maneira como o Itadori não podia realmente, digamos assim, impedir com que a morte deles acontecesse. E aí que isso vai realmente criando raízes, criando fundações para que o personagem possa se desenvolver ainda mais. Isso é muito interessante da maneira como esse poder do Itadori está influenciando a cabeça do Choso, tá influenciando pra caramba a cabeça do Choso e todas essas questões realmente dessa ideia de fazer com que o Choso, como irmão mais velho, esteja para proteger o Itadori como se fosse ali um dos embriões amaldiçoados, cuidados ou manipulados pelo Brain. A gente então tem essa caça, né, porque começa realmente toda essa manipulação. A gente tem o Yuta caçando ali o Itadori, a gente tem o Naoya também caçando ali o Megumi, e é claro que os dois personagens iriam se reunir para caçar um dos dois, né? E aí no final, no meio do capítulo ali, a gente observa que os dois personagens acabam querendo confrontar tanto o Itadori quanto também o Choso, e que provavelmente o Megumi vai começar a aparecer nos próximos capítulos para ou salvar ali a pele do Itadori ou entrar de uma vez por todas com essas ações envolvendo a sua família. E como essas três famílias ainda vai dar muito o que falar sobre as possibilidades que podem entregar em Jujutsu Kaisen. Pontos importantes para a gente falar sobre esse capítulo, que ficou algo bem interessante, é a maneira como o Naoya ele vai começar a querer manipular os fatos, né? Eu acho que uma coisa bem interessante é a maneira como o personagem ou as pessoas ignoram completamente aquilo que foram ditas, né? Da forma como, decidimos matar o fulano de tal, decidimos realmente selar o fulano de tal, decidimos ignorar o fulano de tal. Essas três famílias são uma praga mesmo em Jujutsu Kaisen, e eu acho que o GG tá fazendo isso de propósito, tá fazendo a gente odiar essas três famílias desde a relação da Maki com a irmã dela, e a gente já começa a ter também essas questões envolvendo a Megumi, a gente também tem essas questões também envolvendo a irmã do Megumi, e que provavelmente vai ser chave fundamental nessa próxima saga, porque talvez seja ela junto com o Sukuna que acabem conseguindo proteger o personagem dele não ser morto pelo Naoya, que ele seja realmente ali uma pessoa que seja protegida tanto pelo Sukuna quanto também pela sua irmã. Observando as ações e esse olhar, digamos assim, maléfico que a irmã ali do Megumi levantou ou realmente criou ao acordar, eu acho que tem bastante questões e pontos que a gente pode realmente conversar sobre isso nos próximos vídeos relacionados ao único frame que o GG ele criou um bom desenho, uma coisa tão bacana que a gente começa realmente a teorizar coisas através de apenas um olhar. E outra coisa que eu queria falar e discutir com vocês é a possibilidade do Itadori começar a manipular as memórias também do Yuta. Será que existe uma possibilidade também do Yuta ter as suas memórias manipuladas pelo Itadori? Será que tem alguns acréscimos, algumas coisas de que seria interessante do Yuta ter esse momento, ou até mesmo achar que o Itadori sempre fez parte dessa amizade dele ser um amigo que sempre lhe ajudou, que sempre esteve do lado dele, que ajudou ele a possivelmente apresentar ele para Rika, todos esses personagens ali que fez com que o Yuta acabasse mudando e criasse toda essa perspectiva, se tornasse algo mais profundo entre essa relação desses dois grandes protagonistas da obra de Jujutsu Kaisen, né? O Yuta, que se você não sabe, ele é o protagonista da quadrologia do capítulo 0 lá de Jujutsu Kaisen. E o Itadori é o protagonista da obra atualmente, né? Desses 138 capítulos que a gente está acompanhando de Jujutsu Kaisen. Então a gente tem esse confronto,
esse encontro, né, confronto barra encontro entre esses dois protagonistas, até mesmo brinco, né, que o GG acabou fazendo a gente de palhaço, né, porque a gente sempre pedia para que o Yuta aparecesse na obra principal, e aí o GG vai e nos traz ele na obra principal para caçar o Itadori, né, isso é algo legal, é algo bacana, mas não deixe de fazer a gente um bando de palhaço, né, eu sou uma piada para você, né, a gente brincou bastante isso no vídeo passado, na análise do capítulo 138. Então a gente tem essas questões relacionadas a Jujutsu Kaisen, esses pontos interessantes, essa relação com a Maki, da maneira como o Yuta vai reagir com isso, da forma como a Maki vai reagir também quando ela souber dessa relação das três famílias, como eles estão perseguindo o Itadori, como será que vai realmente ter essa construção do Itadori ser perseguido, da maneira como ele vai ser caçado. Tudo isso está acrescentando cada vez mais coisas na obra de Jujutsu, e assim como eu falei na introdução desse vídeo, a obra tem de tudo para se expandir e se consagrar como uma das maiores obras da Shonen Jump. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desse capítulo. Muita coisa pra gente comentar, muita coisa pra teorizar. E cara, a obra começa a realmente explodir quando a gente começa a ter teorias, quando a gente começa a ter pensamentos, quando a gente começa a ter perguntas sobre o universo que começam a fazer sentido. Porque até o final da saga de Shibuya, a gente apenas tinha uma suposição e também uma dúvida gigantesca de como seria o final da obra de Jujutsu Kaisen, ou como seria realmente esse grande vilão, já que o Geto já estava ali como essa conexão. E na verdade o Geto, o Brain, né, ele é apenas o start, ele foi apenas a explosão para uma expansão do universo de Jujutsu Kaisen. Eu sinto que o universo de Jujutsu Kaisen, ele tá bem na pegada daquilo que foi de Black Clover depois da saga dos Elfos, né? A mesma sensação desse expansionismo, da forma como a obra tá trabalhando para progredir cada vez mais. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag A Caça por Itadori. Sim, o personagem junto com o Megumi agora está sendo caçado ali pelos demais personagens, pelos demais xamãs. E cara, deve estar até com dinheiro ali por sua cabeça, né? E aí, você deixando o seu comentário, deixando a sua hashtag, deixando a sua curtida, ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil com mais coisas, mais momentos, mais introduções e mais vídeos, trazendo pessoas aqui pro canal que são fãs de Jujutsu Kaisen. Isso é tudo, pessoal! Valeu!